A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje eu te convido a parar por um instante, respire fundo, feche os olhos se puder, esqueça por um momento as pressas do dia, as vozes ao redor, os ruídos da alma. Vamos nos recolher em espírito e ouvir juntos uma das histórias mais profundas e transformadoras que a palavra de Deus nos revela. A história de um homem chamado Zaqueu. Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas hoje eu quero te conduzir além do que os olhos enxergam no texto e mergulhar com você nas entrelinhas espirituais de um encontro que mudou uma vida e que pode mudar a sua também. Zaqueu não era um homem comum. Ele tinha tudo aquilo que o mundo chama de sucesso: riqueza, influência, posição de destaque. Era chefe dos cobradores de impostos, um cargo importante em Jericó, mas que vinha acompanhado de uma fama amarga. Naquela época, os cobradores de impostos eram vistos como traidores, aliados do Império Romano e corruptos. E Zaqueu, sendo o líder deles, carregava sobre si o peso de ser odiado e desprezado por seu próprio povo. E, entanto, apesar de todo o dinheiro, de toda a influência, algo lhe faltava. Um vazio o corroía por dentro. Talvez você conheça esse sentimento, aquela sensação de que, mesmo tendo muito, ainda falta tudo, de que há um buraco na alma que nada neste mundo consegue preencher. Mas então, Zaqueu ouviu falar de um homem diferente, um homem chamado Jesus, alguém que falava com autoridade, mas com amor, que tocava os intocáveis, acolhia os rejeitados, comia com pecadores, curava os feridos da alma. Um homem que trazia consigo o céu para os corações cansados da terra. Algo dentro de Zaqueu se acendeu, uma esperança, um desejo, uma chama difícil de explicar. Ele pensou, talvez esse seja o homem que eu tenho procurado a vida inteira, e decidiu que precisava vê-lo, nem que fosse por um breve instante, nem que fosse apenas de longe. Jesus estava passando por Jericó. As ruas estavam lotadas, e Zaqueu, bem, ele era um homem de baixa estatura, não conseguia enxergar nada no meio da multidão. E mais, ele sabia que mesmo que tentasse se aproximar, ninguém lhe daria espaço. Ele era desprezado, eles sabiam quem ele era, sabiam o que ele havia feito. Mas o que Zaqueu fez a seguir nos ensina uma lição poderosa sobre o que significa buscar a Deus de verdade. Ele poderia ter desistido, poderia ter dito, é difícil demais, eu sou pequeno demais, eu não sou bem-vindo aqui. Mas algo dentro dele gritava mais alto do que a vergonha, mais forte do que o orgulho. E então ele correu. Sim, aquele homem respeitável, rico, poderoso, correu. E mais, subiu numa árvore. Algo que crianças faziam, não homens ricos. Mas ele não se importava com a aparência. Não se importava com o que os outros pensariam. Tudo o que ele queria era ver Jesus. Quantas vezes deixamos de buscar ao Senhor porque temos medo de parecer fracos, indignos, ridículos? Zaqueu nos ensina que quando o coração tem fome de Deus, ele não mede esforços. Ele sobe árvores, ele se humilha, ele rasga aparências e quebra protocolos. E foi então, naquele momento improvável, naquela posição inesperada, que o impossível aconteceu. Jesus passou por ali, mas ele não apenas passou, ele parou, levantou os olhos e viu Zaqueu. Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Se essa mensagem falou com você até aqui, escreva, eu quero ver Jesus, nos comentários. Que essa seja a sua oração também. Imagine esse momento. O Filho de Deus, diante de uma multidão, para tudo. Olha para cima. Enxerga o desprezado, o rejeitado, o que ninguém queria por perto, e o chama pelo nome. Zaqueu. Aquele que estava escondido entre os galhos de uma árvore é agora o centro da atenção de Jesus. O homem que vivia à margem, que era odiado pelo povo, é agora convidado pelo Salvador para um encontro íntimo. Hoje eu preciso ficar na tua casa, não amanhã, não quando você estiver melhor. Hoje. Essa é a natureza do amor de Cristo. Ele não espera você mudar para te amar.
Ele te ama para que você seja transformado. Ele entra em casas sujas, em corações feridos, em histórias complicadas e traz cura. Ele não exige limpeza antes da visita. Ele entra para limpar. Zaqueu desce rapidamente daquela árvore, talvez ofegante, talvez tremendo, mas algo dentro dele já havia começado a mudar. Era como se, só por ser chamado, só por ser visto, só por ser desejado por Jesus, algo quebrasse dentro dele. Um peso, uma culpa, uma tristeza antiga. Tudo começava a ruir, mas nem todos entenderam. A multidão murmurava: como assim Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Eles não conseguiam aceitar. O olhar deles era limitado, religioso, condenatório. Mas Jesus não se impressionava com julgamentos humanos. Ele não veio para bajular os justos, ele veio para salvar os perdidos. E Zaqueu? Ele não ficou tentando provar nada, não se defendeu, ele apenas respondeu à graça que havia recebido. Em sua casa, diante de Jesus, ele se levantou e declarou: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Você percebe? Ninguém o obrigou, ninguém o pressionou. Isso não foi religiosidade, foi arrependimento genuíno, foi fruto do amor que encontrou um coração quebrantado. Quando a graça de Deus nos toca de verdade, ela nos transforma de dentro para fora, não por imposição, mas por revelação. A presença de Jesus não apenas entrou na casa de Zaqueu, entrou em seu coração, e aquilo que o dinheiro nunca pôde comprar, paz, perdão, dignidade, ele recebeu gratuitamente. A vergonha deu lugar à honra. O egoísmo virou homem de verdade. Jesus então declarou: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Em outras palavras, Zaqueu pertence, ele tem valor, ele é meu. Talvez você também se sinta fora do lugar, rejeitado por erros do passado, ferido por escolhas mal feitas, sem coragem de se aproximar de Deus. Mas Jesus continua dizendo: desce depressa, hoje eu quero estar com você. Ele ainda chama pelo nome, ele ainda visita lares e corações, e quando ele entra, tudo muda. Você não precisa escalar uma árvore para chamar a atenção de Jesus, mas precisa ter a mesma humildade e sede de Zaqueu. Precisa te abrir, se expor, se render, porque a salvação não vem quando tudo está perfeito. Ela vem quando reconhecemos que não somos nada sem Ele. Se essa palavra te tocou, escreva agora: Jesus, entra na minha casa, e declare com fé que sua vida jamais será a mesma. Zaqueu desceu da árvore, mas sua alma subiu a um lugar que ele nunca tinha experimentado antes. Ele desceu do alto da curiosidade, da busca, do esforço humano, e subiu ao monte da graça, do perdão e da transformação. Aquele que só queria ver Jesus de longe, agora o recebia dentro de casa. Aquele que buscava uma resposta, encontrou o próprio autor da vida. Talvez você esteja como Zaqueu no início da história, olhando de longe, sentindo-se pequeno, indigno, cheio de conflitos por dentro. Há momentos na vida em que parece que o céu está distante e que nós jamais seríamos notados entre a multidão. Mas a verdade é, Jesus sempre enxerga quem o busca com sinceridade. Ele vê além da aparência. Ele vê o clamor escondido nas lágrimas, a oração sussurrada no silêncio da madrugada, o coração partido que ninguém percebe, mas ele vê. Quando Jesus entra, ele não faz visitas superficiais. Ele entra para transformar tudo. Jesus não foi até a casa de Zaqueu para tomar um café ou apenas descansar. Ele foi para trazer salvação. E salvação é mais do que ir ao céu depois da morte. Salvação é cura interior, é resgate da dignidade, é libertação das amarras, é mudança de rota ainda aqui, neste mundo. Zaqueu não se converteu por medo do inferno, ele se converteu porque foi tocado pela graça. Porque mesmo tendo feito o que fez, mesmo carregando uma história de engano e egoísmo, Jesus o viu e quis estar com ele. Você já parou para pensar nisso? Que o mesmo Jesus que viu Zaqueu vê você agora? Que enquanto você escuta essa mensagem, ele também está te chamando pelo nome?
Ele não espera você ter tudo resolvido. Ele não exige que você entenda tudo da Bíblia. Ele só quer o seu coração aberto. Talvez você esteja cansado de carregar pesos que não são seus, culpas antigas, vozes que te acusam, traumas que te paralisam. Mas hoje, Jesus está passando por você. E Ele não vai apenas passar, Ele quer entrar. Ele quer curar a raiz da dor, restaurar o que foi quebrado, devolver aquilo que o inimigo roubou. Quando Zaqueu devolveu o que havia roubado e ajudou os pobres, ele estava fazendo muito mais do que um ato de justiça. Ele estava demonstrando que o reino de Deus havia chegado até ele. Ele não era mais o mesmo homem. Quando o amor de Deus invade, a ganância sai. Quando a luz entra, as trevas não resistem. Aquele que antes vivia para acumular, agora vive para abençoar. Aquele que era odiado, agora é chamado de filho. Aquele que se escondia em árvores, agora caminha ao lado de Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não escolhe os perfeitos, Ele transforma os disponíveis. E se você se colocar diante dele hoje, com verdade e arrependimento, Ele vai fazer na sua vida o que fez com Zaqueu. Vai mudar tudo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, transforma minha vida. Dê esse passo de fé. Jesus está pronto para fazer algo novo em você. Há um momento no texto em que Jesus declara: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Lucas 19:9. Essa afirmação é muito mais poderosa do que parece. Jesus não estava apenas dizendo que Zaqueu havia se arrependido. Ele estava dizendo que Zaqueu pertencia, que ele era parte da aliança, que, apesar de tudo que já tinha feito, apesar da rejeição dos outros, Deus o aceitava como filho. Isso é o que o amor de Deus faz. Ele resgata, restaura e reposiciona. Ele pega alguém caído e coloca de pé. Ele pega o que foi desprezado pelo mundo e declara: Este é meu. Jesus estava dizendo: Zaqueu não é mais definido pelos seus pecados, mas pela minha graça. E com você é a mesma coisa. Você não é o erro que cometeu. Você não é o abandono que sofreu. Você não é o fracasso que te rotularam. Você não é a voz que disse: Você nunca será nada. Você é filho, é filha. Você é alguém que Jesus chama pelo nome e escolhe amar. Perceba, Jesus viu em Zaqueu o que ninguém mais via. Onde os outros viam um traidor, Jesus via um coração faminto. Onde os outros viam sujeira, Jesus via potencial. Onde havia culpa, Jesus trouxe perdão. E por que isso importa? Porque muitos hoje vivem encurvados pelas vozes do passado. Pela vergonha, pelos pecados escondidos, pelos traumas que ninguém vê. Pessoas que vão à igreja, mas ainda se sentem distantes. Que leem a Bíblia, mas não conseguem crer que Deus realmente as ama. Mas a história de Zaqueu nos ensina que não importa o quão longe você tenha ido, Jesus ainda está te procurando. Ele está dizendo: desce daí, sai do esconderijo, eu quero te visitar. E onde Jesus entra, nada fica como está. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo vontade de chorar. Talvez esteja lembrando de coisas do passado que ainda te machucam. Talvez esteja cansado de tentar esconder suas falhas, cansado de tentar parecer forte. Mas Jesus não exige força de você. Ele pede sinceridade. Ele só quer entrar. Você pode estar vivendo uma guerra dentro de si, um conflito entre querer mudar e sentir-se incapaz de mudar, entre desejar Deus e sentir-se indigno dele. Mas hoje, assim como em Jericó, Jesus está passando. E ele não passa em vão. Ele para, ele olha, ele chama, ele entra. E quando ele entra, ele limpa, ele transforma, ele reorganiza tudo. A bagunça do coração, as dores da alma, as mágoas, as mentiras, os medos. Ele toca nas feridas que ninguém sabe que você tem e diz: eu estou aqui. Zaqueu foi salvo porque respondeu ao chamado. Ele desceu, ele recebeu, ele se entregou. E você, meu irmão, minha irmã, também pode responder hoje.
pode deixar de apenas assistir Jesus passar e decidir viver com ele. Se essa palavra te tocou, escreva nos comentários: Jesus, eu te recebo. Declare isso com fé, como alguém que também desce da árvore e abre a porta do coração. A história de Zaqueu termina com um ato público de arrependimento e uma declaração de Jesus que ecoa até hoje. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Essa frase não é apenas sobre Zaqueu. Essa frase é sobre mim, é sobre você. Jesus veio para os que estavam longe, para os que se perderam em seus próprios caminhos, para os que erraram mais do que gostariam de lembrar. Ele veio para os cansados de fingir que está tudo bem. Ele veio para os que sabem que sem Deus estão incompletos, perdidos. Zaqueu teve um encontro com Jesus que mudou tudo. Ele entrou em busca de uma curiosidade, saiu com a alma salva. Ele subiu em uma árvore querendo enxergar, desceu com o coração restaurado. Ele vivia preso ao passado, mas em um momento com Jesus teve um novo começo. E esse novo começo está disponível para você também. Talvez você tenha crescido ouvindo sobre Jesus, ou talvez tudo isso seja novo. Talvez você esteja afastado da fé, ou talvez esteja dentro da igreja, mas se sentindo vazio por dentro. Não importa onde você esteja, a promessa dele é a mesma. Quem vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Jesus não rejeitou Zaqueu, e ele não vai rejeitar você. Ele conhece cada detalhe da sua história, as quedas, os erros, os desejos secretos, os pecados que você nunca contou a ninguém. E mesmo assim, ele te ama profundamente. Não com amor humano, mas com amor eterno. Um amor que perdoa, que restaura, que cura. Talvez você tenha tentado mudar por conta própria, tentado preencher o vazio com conquistas, distrações, relacionamentos, e só se sentiu mais cansado, mais frustrado. Mas hoje, Jesus está te chamando, não para uma religião, mas para um relacionamento. Não para regras, mas para a vida verdadeira. Sim, hoje é o seu momento de descer da árvore, de dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. É hora de parar de apenas assistir de longe, é hora de receber Jesus como seu Salvador pessoal. Você pode fazer isso agora mesmo, aí onde você está. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, ore comigo de todo o coração. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje eu abro meu coração e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma meu interior, me dá um novo começo. A partir de hoje, eu sou Teu e o Senhor é meu. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com fé e sinceridade, saiba, o céu está em festa agora mesmo por sua vida. Bem-vindo à nova vida em Cristo. Bem-vindo ao amor que nunca falha. E se você entregou sua vida a Jesus hoje, escreva aqui nos comentários: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E não caminhe sozinho, nos avise para que possamos orar por você e te acompanhar nessa nova jornada.